O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é o que eu vi no CIEG. Não esquece de me seguir, compartilhar, republicar, coloque nos seus favoritos, deixe muito comentário, muito like do que acharam e não esqueça de mandar também um relato de vocês, tanto nas redes vizinhas quanto nessa, no privado, que eu vou estar contando o relato de vocês aqui. Então podem mandar que eu vou estar olhando. E vamos lá. O que eu vi no CIEG em 1987, que vai nos contar, é um neto, né? Sou o neto do seu Antônio, o neto, porque o avô não escreve mais, então ele vai estar contando que o avô contou. Muito legal. Sou o neto do seu Antônio que enviou o relato sobre o que meu avô quer nos contar e me chamo Pedro. Olá, Pedro. Eu já tô com mais de 70 anos. Ele já começou a contar como avô, tá? Eu já tô com mais de 70 anos, mas tem coisa que a gente nunca esquece. E eu trabalhei como vigia noturno no CIEG, ali perto da Praça Universitária, entre os anos de 1985 e 1990. Naquela época, o prédio ainda estava em expansão, com salas novas sendo construídas e muitos laboratórios funcionando até tarde. Era um lugar de estudo, sim, mas também de silêncio e de coisas que não se explicam. Foi numa noite de setembro de 1987, eu lembro bem porque era véspera do feriado da Independência. O pessoal saiu mais cedo e eu fiquei sozinho no prédio, por volta das 22 horas. Fui fazer a minha ronda. Passei pelo corredor dos laboratórios de geografia, tudo tranquilo, mas quando cheguei perto na sala 104, senti um cheiro forte de terra molhada, estranho porque não tinha chovido naquele dia. Abri a porta da sala, estava vazia, mas as luzes começaram a piscar e no canto, perto do mapa mundi pendurado na parede, vi uma figura. Parecia uma mulher alta, magra, com um vestido bem sujo e rasgado antigo, daqueles de colégio dos anos 50. Ela me olhava, mas os olhos eram como vidro, sem expressão, sem vida, tipo uma boneca de manequim. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Ela levantou o braço e apontou para uma pilha de livros no chão. Quando me aproximei, todo tremendo, vi que eram livros de geografia, mas todos estavam molhados, encharcados, como se tivessem sido mergulhados no rio. Ele ainda foi olhar o que o fantasma mostrou para ele. Coragem! Coragem, se mandou, muito coragem. De repente, a porta da sala bateu, eu me virei e ela tinha sumido, mas os livros ainda estavam lá, molhados, e o chão coberto de pegadas pequenas, como se uma criança tivesse passado correndo. No dia seguinte, contei para o coordenador e ele riu, disse que eu devia estar cansada e com sono. Mas uma funcionária mais antiga, a dona Nair, me chamou do canto e disse: "Ah, é o seu Almir que estava contando, o corajoso. Seu Almir, o senhor viu a moça da sala 104, ela aparece para quem está sozinho de vez em quando. Dizem que era uma aluna que morreu ali nos anos 60, durante uma aula prática, caiu da escada e bateu a cabeça. Desde então ela volta, sempre perto do feriado de setembro, essas datas que aqui está bem vazio, ela aparece. Depois disso eu nunca mais entrei naquela sala à noite, e todo ano, quando setembro chega, eu sonho com ela às vezes. Fiquei muito traumatizado, até hoje, com o cheiro de terra molhada, com os livros encharcados e com aqueles olhos de vidro. Eu nunca esqueci aquela aparição. Tem coisa que a ciência não explica, e o CIEG guarda mais do que mapas e livros, guarda memórias que ainda caminham por lá. Eu realmente nunca mais aconteceu, nunca vivi mais nada parecido, mas eu ainda lembro plenamente o medo que eu senti aquele dia e como eu tremia. Corajoso. E eu vou falar, ele ainda ficou lá olhando os livros, tudo.
nem trabalharia lá mais se tivesse acontecido isso comigo. Mas deixem nos comentários, deixem curtidas, likes, o que vocês acharam deste relato dele, porque eu vou falar a verdade. Coragem, viu? Eu já passei em frente desse local aí. Ele é bem antigo mesmo, histórico aqui em Goiânia. E eu não teria coragem não, mas deixem nos comentários. Gente, eu mando o relato de vocês pra mim também. Gente, escuta só esse relato que eu recebi hoje. Não esquece de me seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos, deixar muito coração, muitos comentários e fazer igual os outros seguidores, mandar o relato de vocês que eu amo. E olha o que eu vou ler hoje. A pessoa que me mandou contou assim, não quis identificar, claro. Se chama-se Um Relato no Vale do Rio Doce. Era o fim da década de 90, no Vale do Rio Doce, quando presenciei um episódio que até hoje me pesa na memória. Eu era amigo de 2 jovens missionários vindo dos Estados Unidos, rapazes que traziam consigo a disciplina rígida de sua comunidade religiosa. Sempre andavam em dupla, como mandava a regra, e viviam sob o olhar curioso da cidade. Um deles em especial chamava a atenção por sua beleza vistosa. As meninas da cidade se encantavam com sua presença, mas a religião não permitia qualquer envolvimento. Ainda assim, uma jovem ousou se aproximar dele. Conversavam com frequência e, pouco a pouco, nasceu entre eles um afeto silencioso. Uma promessa de futuro. Ele confidenciou a ela que, ao retornar para os Estados Unidos, teria de esperar 2 anos até receber a permissão da igreja para se casar. E então voltaria para buscá-la. Mas o amor despertou inveja. As outras garotas, tomadas pelo ciúme, começaram a difamar a jovem. E foi nesse clima de maldade que algo estranho aconteceu. Sua barriga começou a crescer como se estivesse grávida. A aparência dela se transformava, o corpo se consumia, mas nos exames médicos nada aparecia. Ela insistia que jamais tivera nada com o rapaz, pois ele era honesto e fiel às suas convicções. Meses se passaram, médicos não encontravam explicação. A cidade, porém, já havia julgado. Diziam que ela carregava um filho ilegítimo. Foi então que um missionário da mesma igreja, conhecedor da situação, afirmou que aquilo era espiritual, fruto de forças pesadas. Ele se ofereceu para orar por ela, avisando que o processo seria doloroso. A jovem era amiga de minha mãe, e naquela noite algumas mulheres da igreja se reuniram em vigília na casa de minha mãe. O ambiente estava carregado de fé e tensão. O missionário trouxe consigo um óleo sagrado, preparado a partir de uma videira cultivada em solo consagrado. Quando ungiu a barriga da moça, algo terrível aconteceu. Um líquido escuro começou a escorrer por suas pernas, espesso e mal cheiroso, como se fosse a bolsa de uma gestante se rompendo, mas em proporções muito maiores. Ela gritava de dor, e litros daquele líquido saíam de dentro dela, até que sua barriga murchou de repente. No dia seguinte, o médico constatou que sua saúde havia se estabilizado, mas não soube explicar o fenômeno. A cidade, cruel e implacável, continuou a difamá-la. Diziam que haviam perdido um bebê que nunca existira. A família, sufocada pela maldade, decidiu partir e abandonar a cidade. 2 anos depois, o rapaz voltou, fiel à promessa. Procurou por ela, mas não a encontrou. As pessoas, mentindo, disseram que ela havia engravidado de outro homem, perdido o bebê e ido embora. Decepcionado, ele se casou com uma jovem da igreja e retornou aos Estados Unidos. A verdade conhecida por alguns nunca lhe foi revelada. Esse episódio, em 1998, mostrou-me de forma brutal como a inveja e a difamação podem destruir vidas. A jovem foi vítima não apenas de um mistério espiritual, mas também da crueldade humana que se alimenta de boatos e maldade. Até hoje, guarda a lembrança pesada daquela noite, como um testemunho de que a língua e o coração envenenados podem ser mais destrutivos do que qualquer doença. Que final trágico e triste. Então eles não ficaram juntos por conta da maldade, e a inveja foi tão grande
que ela ficou doente de algo e o povo acusando ela de gravidez. Ainda fizeram ele casar com outra, escondendo a verdade dele. Pessoas de dentro da igreja dele. Que relato, hein? Se você gostou, segue, curte, compartilha, republica, coloque nos favoritos e mandem um relato de vocês também, que eu quero contar aqui.